Semana passada, eu parei em um posto de gasolina aqui no centro de Imperatriz para abastecer e achei muito legal porque a jovem que foi me atender é seguidora aqui do Instagram e ela disse: doutora, eu assisto todos os seus vídeos e vi que a senhora nunca colocou nada sobre candidíase e eu queria muito entender sobre esta doença. Então aqui nós vamos falar hoje sobre infecção por fungo do gênero Cândida, a candidíase. Então, com o avanço da medicina, houve um aumento das infecções por fungo. E isso principalmente naqueles pacientes com baixa imunidade e também naqueles pacientes graves. A infecção por cândida é uma das principais causadoras de infecção hospitalar sistêmica. Cândida, os fungos do gênero Cândida estão entre os principais fungos causadores de infecção no sangue, tanto no Brasil quanto no mundo. É o quarto ou quinto micro-organismo mais encontrado em cultura de sangue. E 60% da população adulta sadia tem fungo Cândida no tubo gastrointestinal. E 20 a 30% das mulheres podem ter a vagina colonizada por Cândida. Ela tem mais de 100 espécies, né? E a Cândida albicans representa a espécie que mais causa infecção sistêmica. Todas as espécies de Cândida podem causar as mesmas apresentações clínicas, como fungo no sangue, artrite por causa de Cândida, meningite, inflamação no olho, né, endoftalmite, inflamação no coração, que é a endocardite, né, e osteomielite, dentre outras, né. As alterações da defesa do corpo, elas podem criar condições para o desenvolvimento de candidíase e aumentam o risco de infecção por fungo, a baixa imunidade, o paciente está internado em UTI, o paciente ter feito cirurgia na barriga, né, cirurgia abdominal, e também aquelas pessoas que têm HIV. E, além disso, o diagnóstico e o tratamento também da candidíase é difícil. Esta doença pode ter evolução rápida e também a pessoa pode morrer por causa de uma infecção por cândida. Nossa, doutora, eu pensei que só dava cândida na região vaginal. Não sabia que a cândida era grave desse jeito. Então, vamos entender as principais infecções causadas por cândida. Este vídeo eu vou dividir em 3 vídeos para que não fique muito extenso. Este assunto eu vou dividir em 3 vídeos, né, para não ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho em relação aos sinais clínicos, os sinais e sintomas, né, e também em relação ao diagnóstico. No último vídeo eu vou falar sobre o tratamento. Então, a cândida, ela pode infectar pele, mucosas, como a boca, garganta, vagina, o esôfago, e também ela pode se espalhar pelo sangue, né? Ela pode, a partir dessas estruturas, né, pele, mucosa, boca, ela entrar, cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo. Nossa, doutora, ela é grave assim, é como eu estou falando desde o início. Muitas pessoas pensam que só dá na região vaginal. Doutora, o meu filho também teve fungo na boca, foi tratado. Isso, eu vou já falar sobre as principais apresentações clínicas. Então, na candidíase oral, o paciente ele vai ter as placas cremosas na boca, né, esbranquiçadas, tipo leite coalhado sobre a língua e mucosa da boca. As placas são pseudomembranas formadas por células epiteliais, leveduras, células de defesa, né, os leucócitos, e células necróticas. Após a remoção da placa, quando a gente tira essa placa esbranquiçada, pode ficar dolorido, pode ficar inflamado e também apresentar sangramento. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a candidíase na boca, né? E aí, o paciente também pode ter dificuldade para engolir. Doutora, eu estou sentindo uma dor quando eu vou engolir. Alguns podem confundir com uma infecção bacteriana, mas quando a gente vai examinar, realmente dá para ver essas placas esbranquiçadas. Uma outra imagem aqui
mostrando candidíase oral. E o paciente também pode ter candidíase no esôfago, né? Que é esse tubo aqui que conduz o alimento da boca até o estômago. Então, o que uma pessoa com candidíase no esôfago pode apresentar? Então, o paciente pode dizer que está engolindo com dificuldade, pode sentir dor ao engolir, pode apresentar vômitos, vontade de vomitar, pode apresentar vômitos com sangue, isso é menos comum, mas pode apresentar. Pode dizer, doutora, está doendo aqui ou nessa parte aqui, né? Uma dor retroesternal e também febre em alguns casos. E aí, quando o paciente vai lá e faz a endoscopia, dá para ver assim, ó, cândida no canal, nesse tubo, né, que leva aqui da boca até o estômago. Isso aqui, se o paciente chegar, eu estou sentindo isso, fizer endoscopia e apresentar cândida, nós temos obrigatoriamente que solicitar para este paciente um exame de HIV, certo? E se o paciente tiver HIV, nós já vamos falar, só o fato dele ter candidíase no esôfago, nós já vamos falar que este paciente está com AIDS, porque a cândida no esôfago é definidora de AIDS. Doutora, qual a diferença entre AIDS e HIV? HIV é o vírus. Nós dizemos que a pessoa tem AIDS quando ela tem o vírus, ela tem sintomas, perda de peso, mal-estar. Cândida no esôfago a gente já também define como um quadro de AIDS numa pessoa que tem HIV. Além da candidíase no esôfago, nós temos também a candidíase vaginal, que é a mais conhecida, né? Pode dar um corrimento esbranquiçado, uma coceira. O paciente pode apresentar membrana vaginal e dos lábios também inchada e avermelhada. As pessoas com HIV, elas têm candidíase muito mais vezes e também os episódios são mais demorados. E aquela pessoa que tem candidíase de repetição, obrigatoriamente também nós temos que investigar infecção pelo HIV. Mostrando aqui a imagem, né? Isso aqui é um exame de prevenção que foi feito e durante esse exame de prevenção, quando se foi visualizar o colo do útero, se viu lá que a paciente tinha bastante cândida lá no colo do útero, mas quando nós vamos examinar as mulheres no consultório, quando a mulher fica naquela posição ginecológica para nós examinarmos, já dá para ver lá várias plaquinhas brancas, a paciente dizendo, doutora, coça muito, coça que à noite eu fico assim, consigo nem dormir direito. Mas eu ainda não vou falar sobre tratamento neste vídeo, só daqui a mais 2 vídeos. Então, as principais infecções em pessoas com HIV são mucocutânea, né, pele, boca, garganta e vagina. Então, como eu falei, paciente com candidíase vaginal, nós temos que investigar HIV. Também pode ter no esôfago e também a pessoa com HIV pode ter infecção espalhada pelo corpo, mas é rara. Nós também podemos ter a candidíase invasiva. Como que é isso, doutora? Ela ocorre quando as leveduras da cândida invadem os tecidos. Por exemplo, quando elas invadem o tecido da mucosa da boca, então estava lá só a candidíase oral, de repente ela invadiu, correu lá para o sangue, né? Ou quando essa candidíase estava no esôfago, invadiu o tecido do esôfago e também quando estava na vagina, invadiu o tecido da vagina, podendo causar infecção sistêmica e o fungo se espalhar pelo corpo todo. Doutora, e como é que nós vamos desconfiar dessa candidíase invasiva? Nós vamos desconfiar naquelas pessoas que estão tendo febre há várias semanas, que não melhora com o uso de antibiótico de largo espectro. Também naquelas pessoas que têm sintoma abdominal como dor de barriga, pele amarelada, né, icterícia, fígado aumentado, baço aumentado, aumento de TJ, TGP, especialmente da fosfatase alcalina, e aqueles pacientes que apresentam o exame do abdômen com alguma alteração. Também nós temos que investigar infecção por fungo no sangue, naqueles pacientes que têm febre que persiste após a melhora da neutropenia. E também nós vamos dizer que o paciente está com candidíase invasiva se o paciente fizer uma cultura ou uma biópsia, né, histopatológico, e lá vier mostrando que este paciente está com cândida. Ah, doutora, mas o negócio é bem complexo, verdade, por isso que vão ser 3 vídeos.
E o que é a candidemia? É quando nós encontramos qualquer espécie de cândida em uma cultura de sangue. Isso pode estar associado a uma candidíase em órgão profundo como pele, fígado, baço, também os olhos, e que pode se espalhar pelo corpo, e também pode estar associado quando a cândida, pode ocorrer quando a cândida entra através de procedimento estéril. Por exemplo, fui fazer aqui colocar um acesso, né, central no paciente, porque o paciente não tinha veia aqui no braço, eu fui botar aqui um acesso central. Aí de repente o fungo aproveitou ali, que a agulha, que o acesso central ia entrar, e o fungo entrou por ali também e se espalhou pelo corpo da pessoa. E quais são os riscos para ter cândida no sangue? O paciente está internado em UTI, o paciente ter diabetes, o paciente ter cirrose no fígado, o paciente ser idoso, o paciente ter tido um acidente grave, um trauma grave, grandes cirurgias, hepatite, pancreatite, lúpus, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, uremia, recém-nascido de baixo peso, prematuros, pacientes que fizeram transplantes de medula óssea e também pacientes que têm doenças hematológicas, né? Doutora, mas minha prima, ela fez um exame de urina e veio dizendo que tinha cândida, doutora. Ela estava internada e ela teve essa cândida, doutora. Eu fiquei sem entender, como assim? Fungo na urina? Isso é raro, né? Mas pode acontecer em pessoas saudáveis e é comum em pacientes hospitalizados. A maioria tem infecção do trato urinário por via ascendente, né? O fungo acaba subindo. E uma minoria tem infecção sistêmica com envolvimento do rim. Tem infecção do corpo todo e envolvimento do rim, as pessoas que têm candidíase na urina, né? E existem também os fatores de risco para ter cândida na urina. Como, por exemplo, aquelas pessoas que tá usando essa sonda aí, faz sonda de urinar, faz tempo, doutor. Então, esses pacientes têm um risco maior de ter cândida na urina. Pacientes também que estão em uso de antibiótico, pacientes idosos com idade avançada, né? Aqueles pacientes com idade avançada. Também pacientes que fizeram algum procedimento através das vias urinárias e pacientes que têm diabetes. O tratamento em pacientes sem sintomas, no caso de, eu só tenho cândida na urina, mas eu não estou sentindo nada, o tratamento desses pacientes que não estão sentindo nada, mesmo tendo cândida na urina, ele não tem demonstrado valor. Então, nós vamos tratar os pacientes nessas situações aqui. Se ele for transplantado, se ele tiver neutropenia, se ele estiver internado em UTI, se for um recém-nascido de baixo peso, ou algum paciente que vai fazer alguma cirurgia com o urologista, né? Ou pacientes graves. É interessante aqui citar também que existem diferenças na gravidade dos quadros clínicos e no tratamento dos pacientes com infecção por cândida. Muitas vezes as leveduras não são encontradas no sangue ou a doença pode estar associada a órgãos profundos. Nós não devemos aguardar mais de uma cultura para iniciar o tratamento. Por exemplo, se o paciente estiver internado, for grave, de repente faz um exame de sangue, faz a cultura do sangue e lá vem dizendo, olha, ele tem cândida no sangue. Nós não precisamos esperar mais um resultado de exame para começar o tratamento. Nós também não vamos aguardar, logo que sair esse resultado da cultura, a gente já inicia o tratamento, como eu acabei de falar, lembrando que o catéter é uma importante fonte de infecção e nós temos que tirar o catéter o mais rápido possível, fazer a cultura da ponta do catéter e identificar a espécie de cândida, fazer o possível para poder identificar a espécie da cândida, porque cada uma nós vamos ver no próximo vídeo que nós temos vários tipos de cândida, e cada uma tem características individuais e também diferentes perfis de resistência. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço, eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.